Muitos casais reclamam que depois do casamento, as relações sexuais passam a ser menos frequentes. A maioria deles alega que isso acontece porque a rotina da vida a dois faz o clima de sedução esfriar. E a rotina diária dessa vida acaba consumindo a atração sexual pelo parceiro. Será que isso é verdade? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a terapeuta familiar Sandra Samaritano. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leão. Sempre, obrigada. Viu? E é verdade, o casamento, ele adormece, quer dizer, ele é um inimigo do sexo? Pois então, há quem diga que sim, né? Mas sempre temos as controvérsias. Não é que o casamento é o inimigo do sexo. Existe uma questão extremamente importante relacionada ao sexo, né? Que é o erótico. Dentro do casamento, se um dos parceiros ou parceiras, né, deixam o erótico do lado, significa que a sua libido está em baixa. E aí, com certeza, o sexo, o relacionamento sexual vai diminuir. Quer dizer, depende de muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. O emocional de cada um. Sim. Né? A gravidez, às vezes, também afeta muito, não afeta? Então, existem vários fatores que afetam, né? O dia a dia, né, do próprio casal, como que é este dia a dia para eles, como é que é a cumplicidade, os filhos, o trabalho, né, as contas para pagar. As portas fechadas, né? As portas fechadas, uma série de questões, né? Casais com filhos, por exemplo, reclamam muito como é que pode se ter um relacionamento sexual, né? Se os meus filhos estão no quarto ao lado. Claro que pode. Cabe ao casal. Isso aí já começa a virar desculpa. Pois então, cabe Pior ao ainda casal. quando vai casar na casa da sogra, né? Aí, então... Cabe ao casal criar a intimidade, criar a cumplicidade e criar os momentos felizes, né? Para que seja... Ô, Sandra, qual é a importância do sexo no casamento? Então, a importância do sexo dentro do casamento sempre foi tida, né, como algo fundamental. E, ao mesmo tempo, a primeira pergunta do Leão, né, as pessoas casam e aí o sexo diminui. Quer dizer, o que é o sexo tão fundamental e, a partir do momento que as pessoas casam, diminui? A importância do sexo dentro do casamento sempre lá atrás se deu... Por quê? Sexo tem a ver com prazer, né? Sexo, em relação ao humano, é muito importante que este casal se dê o prazer, se dê a intimidade. O sexo vai fazer com que haja dentro do casamento a procriação. Ou quando existem casais, né, homossexuais, o sexo vai criar novamente a intimidade e o prazer relacionado a cada um e ao outro. Então, é uma parceria que é importante criar. O sexo é importante, sim, e mantém o quê? A libido, a cumplicidade energia, do casal. A cumplicidade do casal. O sexo mantém uma série de questões, mas não é só. Eu estava pensando aqui que, de repente, pode fazer a pergunta ao contrário, né? Qual a importância do casamento no sexo? Né? Pois então, qual a importância do casamento no sexo, né? O casamento... vem a ser o Aí quê? também vem outra pergunta, as pessoas casam para quê? Exatamente. Pois então, as pessoas casam para construir algumas questões emocionais, questões de patrimônio, questões até profissionais, né? Agora, o casamento não significa que acabe a cumplicidade entre o casal. Não é porque se tem um papel ou não, hoje em dia, né? Os casais moram juntos e são casados. Quer dizer, esse casamento é importante para quê? Né? Será que esse casamento ele não pode ser uma desculpa, né? Não. Porque muita gente usa o casamento como desculpa para poder ficar junto, né? Por questões de insegurança, por questões patrimoniais. E aí o sexo fica mesmo em terceiro, em quarto plano, né? Porque se o sexo tem a ver com a cumplicidade, né? A intimidade, e o meu marido está com uma série de questões relacionadas ao patrimônio, a filhos, a trabalho, etc., como que consegue este casal ter um momento de prazer? E a questão do homem e da mulher também, né? Se eles vão
como é que eles veem a relação sexual e veem o casamento, né? Cada um tem a sua visão, né? É difícil juntar tudo, né? Leão, e eu sempre tenho uma questão que eu deixo muito clara no consultório para pacientes. Conversem a respeito, né? Se o seu marido não está tendo um relacionamento, o seu namorado sexual com você, pergunte o que está acontecendo, né? O que está significando naquele momento aquela falta de desejo? Porque muitas vezes não tem a ver com a parceira ou parceiro, né? Tem a ver com ele mesmo. Na maioria das vezes. Olha, a gente vai continuar o nosso papo com a Sandra, mas antes o Leão Lobo tem um recado pra gente. Exatamente, meu bem. Olha, eu queria falar especialmente para você aí, minha companheira. Você que trocou a sua TV por uma Full HD, tela plana. Você sabia que você pode estar assistindo uma resolução muito menor do que aquela que você comprou? Que a maioria das TVs por assinatura ou parabólicas, elas não transmitem em Full HD? Olha, conheça a antena Capt Diamante, gente. A última tecnologia em recepção de sinais, que capta a transmissão digital em Full HD, né? A antena Capt Diamante, ela é uma antena externa, 4 em 1, que capta os canais em VHF, UHF, digital e rádio FM. Com ela, você assiste todos os canais abertos disponíveis aí na sua região, sem pagar assinatura ou mensalidades. É fácil, prática de instalar, você mesmo instala. É leve, fina, não gira com vento, funciona em qualquer modelo de televisor e pode ser ligada em até 5 aparelhos ao mesmo tempo. A Capt, ela possui um amplificador interno que reduz sombras e chuviscos, permitindo a melhor recepção de sinais. Tem um exclusivo autoteste que diz se há problemas de instalação e conexão. Tem uma imagem de cinema, como a gente diz aí na sua casa. Ligue agora mesmo e receba um desconto exclusivo, além de pagar em parcelinhas. Rio de Janeiro, 21 40 07 11 35 ou para São Paulo, 11 40 95 27 80. Ou acesse www.maisvantagens.com.br. Dri. A gente continua a entrevista com a terapeuta Sandra, falando sobre a importância de sexo no casamento. Eu queria continuar falando com você, Sandra, continuando essa resposta que você estava dando ao Leão, que eu acho muito interessante, porque muita gente, às vezes, esfria no sexo e não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que está do seu lado. Né? A pessoa, às vezes, não tem desejo sexual pela outra, mas é porque está pensando nas contas para pagar, pensando no estresse, nas dificuldades do dia a dia. Isso acontece bastante? Isso acontece muito, né? Por isso a importância da comunicação, do diálogo entre os parceiros, né? Entre as pessoas que estão morando junto, que estão casados, que estão na união estável. Então, é muito importante, Adriana, que seja conversado, porque a parceira ou o parceiro, muitas vezes, sente-se culpado pela falta de desejo do outro. E isto é fundamental que seja claro entre o casal. E fazer sexo depois de uma briga, né, com traumas, com coisas no meio, né? Isso pode, lá na frente, prejudicar o sexo? Então, Leão, depende, né? Porque tem pessoas que, após uma briga, sentem um prazer imenso em estar tendo um relacionamento sexual com a parceira. E isso lhe dá tanto prazer, por quê? Né? Porque o gozo é a complexidade total. Né? Então, tem pessoas que... que aparentemente pode ser meio doentinho, né? Mas, na verdade, tem uma coisa saudável no fim lá. Pois então, não vamos julgar tanto, né? Cada um tem uma válvula de escape. Ô, Sandra, tem uma pergunta aqui no nosso roteiro que eu acho importantíssima. Fazer comparações com parceiros anteriores prejudica o relacionamento do casal? Novamente. Porque tem muita gente que tem essa mania, né? Tem. E depende muito, né? Por quê? Uma mulher, quando ela vai contar, por exemplo, para a sua parceira, seu parceiro, né? Em relação a outro relacionamento que ela teve, pode prejudicar, sim. Que você insere uma outra pessoa entre o casal. Exatamente. Aí vamos ter a terceira pessoa junto. Mas, para outros casais, é muito importante. Eu tenho, por exemplo, no meu consultório, eu escuto muito, né? Mulheres contando que o marido pede, né? E pergunta como é que foi com fulano, o que aconteceu de diferente. Então, depois de um tempo de terapia, né, a pessoa não se sente agredida.
ela sente até com naturalidade poder contar, porque o marido pede. Então, quando eu digo que depende muito do relacionamento entre o casal, é porque tem casais que não dá para você contar. Mas isso daí depois não gera ciúme, muita cobrança também? Porque você me disse tal coisa, e aí de repente se a pessoa aparece na frente e fala, esse aí que você falou, que foi bom, você é complicado, hein? Mas aí, então, por isso que é com muito cuidado, né? Em primeiro lugar... A cara do Leão. Como é que é, Leão? Eu acho perigoso esse tipo de coisa, porque fica assim, tem gente que guarda isso pro resto da vida, né? E fica assim, mas você falou que o dele era não sei o quê, e não sei o quê, né? Então, né? E é verdade. E eu conheço, sim, casais né, onde o relacionamento terminou por essas questões. Né? Agora, para outros é importante. É então, excitante até, né? É muito excitante, provoca fantasia, provoca Agora, desejo. Doutora, e começar, a garotada está começando o sexo, a vida sexual cada vez mais cedo. Isso lá na frente pode ser prejudicial para o sexo? Não vejo, Leão. Eu não vejo porque cada vez mais eu percebo o quanto que as pessoas estão se permitindo ao que era muito proibido. Né? Hoje, na nossa atualidade, o sexo é visto, né, diferente do que era antes. E eu faço parte, né, dessa geração do antes, onde tudo era muito proibido. Culturalmente ainda existe algumas... né? Exatamente, algumas dificuldades. Mas eu não percebo, não, que com a atualidade isso seja prejudicial lá na frente. Tá certo, Sandra. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? E só um recadinho, né, para que o sexo não seja uma dificuldade ou um problema dentro do casamento. Se isso estiver acontecendo entre vocês, né, o casal, não esqueça do erótico. O erótico proporciona muita libido. A brincadeirinha, né? Exatamente, a brincadeirinha é importante. Brincar é preciso, meu bem. Tire a criança de dentro de você.